Bem, o nosso grupo vai falar um pouco sobre cálculos de doses e diluições seriadas. Basicamente, a importância do cálculo de doses, mais precisamente, dentro do âmbito farmacêutico, ele tem diversos aspectos. Alguns deles, nós temos a segurança do paciente, né, onde você evita dosagens inferiores àquelas que são necessárias para um determinado tratamento, como também você evita superdosagens, né, que podem trazer malefícios para o paciente, como toxicidade. Você tem a questão da eficácia terapêutica, né, que garante que os protocolos clínicos vão ser seguidos adequadamente e as diretrizes determinadas pelo fabricante também vão ser seguidas, né? E dentro da prática profissional, aprender a forma correta de calcular as doses, né, é uma habilidade aritmética que, apesar de básica, é objeto de dificuldade por muitos profissionais, né? Então, aprender como se calcula, né, e como se opera o cálculo de doses é de grande importância, principalmente no meio hospitalar. Aqui é um exemplo de um frasco ampola multidose, que será um dos exemplos que a gente vai utilizar mais para frente. Já a diluição seriada nada mais é do que realizar a diluição de uma determinada solução a partir de um fator de diluição fixo, né, em etapas sucessivas. Ou seja, eu vou pegar uma determinada solução e vou dividir ela por um determinado fator. No nosso exemplo aqui, será um fator fixo de 1 para 2. Ou seja, cada nova diluição que eu faço, eu estou dividindo a concentração por 2. Um dos exemplos que se tem de diluição seriada é a concentração inibitória mínima, né? Que é um procedimento muito utilizado dentro da farmacologia para poder determinar qual é a quantidade mínima de um antimicrobiano que é necessário para poder inibir o crescimento bacteriano, né? Então, aqui ao lado tem um exemplo desse procedimento. Cada coluna possui uma concentração específica de antimicrobiano, até que chega um determinado momento, né, que eu já fiz várias diluições, chega um determinado momento em que a diluição foi tão grande que não foi capaz de inibir, por exemplo, o crescimento bacteriano, né? Então, a concentração inibitória mínima, aqui nesses casos, seriam esses poços, né, marcados com X, né? A cada linha dessa, aqui nesse exemplo mostrado, eles utilizaram uma cepa diferente, né? Por isso que tem diferentes concentrações inibitórias mínimas. Os objetivos do estudo já foram apresentados, né? Mostrar qual é o procedimento para o cálculo de concentrações em diluições seriadas e também como calcular doses unitárias a partir de um frasco ampola multidose. Aqui, o exemplo prático que a gente utilizou foi da concentração inibitória mínima para um determinado antimicrobiano, né, a partir de um muco de um caramujo, né, a chatina folica, contra uma determinada infecção mamária bovina, o Staphylococcus aureus. A gente vai realizar um fator de diluição de 1 para 2, né, uma diluição pela metade a cada nova diluição, numa placa de microdiluição em caldo de 96 poços, considerando uma concentração inicial de 100 microgramas por ml de antimicrobiano. Então, aqui a gente tem a fórmula da diluição seriada, ela partiu da fórmula geral da diluição, né, e chegou nessa fórmula final aqui, de concentração final igual a concentração inicial do antimicrobiano, dividido pelo fator de diluição elevado a x, né, que no caso representa o número da diluição sequencial, né? Então, para exemplificar na calculadora, né, você pode pegar, por exemplo, 100, concentração inicial, dividido por 2, elevado a 1. Aqui no caso não precisava, mas só para mostrar a aplicação da fórmula. Igual a 50. Então eu sei que na primeira coluna, que será a primeira diluição que eu vou fazer, eu terei uma concentração de 50 microgramas por ml. Logo em seguida, para saber da coluna 2, basta clicar na tecla resposta e dividir novamente por 2. E assim eu obtenho da segunda coluna. E sigo com o mesmo procedimento
até a última coluna, certo? Que no caso é a 10ª coluna, porque as duas últimas colunas são os controles, né? No caso da microdiluição seriada. Então, aqui nesse caso é um procedimento simples, né? É um procedimento que você consegue fazer direto na calculadora, né? Dependendo, você consegue fazer até mesmo uma calculadora simples, não demandando uma calculadora científica, né? Mas aqui foi porque nós simplificamos, né? Essa fórmula aqui de cima, superior, né? Para essa fórmula onde você só vai operar com multiplicações, divisões e expoentes, né? Se fosse operacionar direto com essa fórmula, talvez tivesse que usar soma, né? E aí, se for utilizar soma na fórmula e direto na calculadora, aí você vai precisar de uma calculadora científica, né? Porque aí você vai precisar colocar em parênteses a soma, né? Para não incorrer em erros. Tem também o cálculo de dose. Aqui a gente usou um cálculo de dose de fenitoína, né? Que é um antiepilético. 750 miligramas constando na prescrição, né? Aqui a gente tem a dose prescrita, uma concentração do frasco ampola multidose de 500 miligramas por 10 ml, né? E eu quero calcular o volume necessário. Isso é basicamente uma regra de 3 simples, né? A está para B, C está para X, faço a multiplicação cruzada, isolo X e eu encontro essa fórmula geral. No final, também só vou utilizar multiplicação e divisão. Basta fazer a fórmula direto na calculadora. E obtém 15 ml de volume final, que deve ser retirado do frasco ampola multidose e diluído posteriormente em um soro, por exemplo, né, intravenoso. Então, essas foram as duas aplicações, né, que nós encontramos. Repito, em ambos os casos, a gente utilizou uma fórmula simplificada, que permite você calcular, tanto utilizando uma calculadora convencional, né, como também utilizando uma calculadora científica, né? Por mais que a calculadora convencional não utilize, não tenha a possibilidade de usar o expoente, né? Não necessariamente você precisa calcular, não necessariamente precisa usar o expoente, o exponencial, né? Você pode fazer direto, né? Como eu falei inicialmente, 100 dividido por 2 igual 50, posteriormente dividido por 2. Esse procedimento a calculadora convencional consegue fazer, né? Agora, por exemplo, se quiser calcular diretamente, por exemplo, a concentração da coluna 3, né, sem necessariamente fazer uma diluição seriada, né, fazer um cálculo direto, né, aí realmente necessitaria de uma calculadora científica, porque você teria que usar o exponencial, né? Por exemplo, calcular na coluna 3, você precisaria calcular utilizando o exponencial, então você só poderia fazer na calculadora científica, né? Lembrando que se for usar essa fórmula sem simplificação, precisa se atentar para colocar, quando houver soma, né, a soma precisa estar entre parênteses.